O ECA Digital começou a valer no Brasil. A nova lei muda as regras do jogo para as plataformas digitais. Redes sociais, jogos e aplicativos agora têm novas obrigações a cumprir. A lei impõe limites para proteger crianças e adolescentes de conteúdos nocivos no ambiente digital. Esse tipo de conteúdo vai ter que ser removido rapidamente pelas Big Techs. A autodeclaração de idade também deixa de ser suficiente. As plataformas vão ter que comprovar quem está do outro lado da tela. A lei também mira o design dessas plataformas. Recursos como rolagem infinita e autoplay estão na mira, assim como recompensas que são dadas para as crianças e adolescentes em jogos online. A fiscalização fica nas mãos da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A implementação vai ser gradual, até 2027. O desafio agora é fazer a lei sair do papel e ser aplicada na prática. O ECA Digital vai provar qual o real poder do Estado diante da força das Big Techs. Segunda-feira, 23 de março de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o Podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou convidar e conversar com a educadora Shelly Calef, que vai nos contar um pouco mais sobre o ECA Digital. Shelly, seja bem-vinda. Muito obrigada, espero poder ajudar para a gente compreender um pouquinho melhor o que muda. Tem muita coisa, então eu acho que a gente pode começar de uma maneira mais ampla, para você ajudar a contextualizar, depois a gente vai caminhando nos detalhes. O que muda para essas crianças e adolescentes no sentido de proteção e para as plataformas digitais? O que você ressaltaria num primeiro momento? Acho que a gente pode pegar um exemplo prático. O WhatsApp, há uma semana mais ou menos, colocou um controle parental, eles não tinham. Hoje os pais podem configurar se alguém pode chamar o filho para um grupo, por exemplo, com quem o filho está conversando, não existia. Isso já é uma adequação ao ECA Digital. E era uma reclamação muito comum dos pais, porque geralmente os pais, a primeira coisa que eles liberam para uma criança é o WhatsApp. São joguinhos que não são online, né? Joguinhos offline, quando a criança ainda é pequena, às vezes ali com 4, 5 aninhos ela já joga um joguinho offline, uma coisa bem bobinha assim, de um cachorrinho que você tem que escovar o dente dele, umas coisas assim. Talvez a primeira porta de entrada seja... são esses joguinhos, né? Acho que é a primeira coisa online do universo digital. Depois, em determinado momento, quando os pais dão telefone, no geral é para usar o WhatsApp. Por uma questão de pegar a criança na escola, pais separados, quando o filho está na casa do outro pai, né? E aí, era sempre uma reclamação. Como é que eu vou monitorar isso de um jeito mais eficiente? Então, já se adequou, só porque existe o ECA. Se não tem o ECA, não tem uma obrigatoriedade. Ela é uma lei que ela traz coisas tão básicas que as pessoas acham que já existe. Isso. Ao mesmo tempo que umas acham que é uma censura, que vai mudar tudo, as pessoas não entendem que é tão básico que já existe, porque é uma questão de bom senso, só que a gente não pode confiar em bom senso de empresa. Se ela puder lucrar, ela não vai pelo bom senso, ela vai pelo lucro. Não importa se as crianças estão viciadas, se tem adulto falando com elas, se elas estão sendo exploradas em jogos para gastar dinheiro. É isso que a lei vem evitar. Então, de forma geral, é para não ser mais uma terra sem lei, né? Pelo menos para os adolescentes. Eu gostaria que muitas dessas regras fossem para nós adultos também, mas infelizmente elas são só para criança e adolescente. Então, para a vida deles vai ficar melhor, que bom, e eu acho que a gente vai sentir muito impacto dessas mudanças daqui a alguns anos, assim, porque a partir do momento... Vou dar um exemplo que as pessoas não pensam. Um site de supermercado que vende bebida alcoólica, ele vai precisar verificar a idade. Não necessariamente, gente, isso é uma facial. Aliás, geralmente não vai ser uma identificação facial. Mas ele vai precisar, porque se ele vende bebida alcoólica e bebida alcoólica é proibido para menor de 18 anos, ele tem que saber se a pessoa que está lá, é o que a gente chama de aferição de idade, pode ser pelo comportamento, pode ser por documento, cada plataforma vai ver a sua forma de verificar. Essa é uma crítica, né? Que antes, algumas plataformas era só dizer, sim, eu sou maior de idade. Isso não vai poder mais. Isso porque não tem como. Como que um site pornográfico fala sou maior de 18 anos? Ou um site que vai vender um álcool? Não dá. Então, é para toda a internet, não é só rede social e jogo. Toda a internet. O site de supermercado vai ter que verificar
se quem está ali realmente pode consumir aquele produto. Toda a internet que tem algum produto que é prejudicial para criança e adolescente. Se é um produto de classificação livre, você tem lá um site que é de ensina alfabetização, é uma coisa que não tem absolutamente nada que possa prejudicar uma criança ou um adolescente, tudo bem, você não vai precisar aferir a idade porque não tem nada ali. Agora, a partir do momento que tenha qualquer coisa que é prejudicial ao desenvolvimento, que tenha qualquer coisa que é ilícita para determinada idade, aí você precisa fazer essa aferição de idade. Então muda tudo, gente. Inclusive o consumo de pornografia, eu espero que diminua. Porque hoje ali de 9 a 12 anos, todo adolescente já viu, e não porque ele procurou, mas porque isso é oferecido para ele. Através de algoritmos. E isso também vai ser proibido agora. Nossa, você abriu vários leques aqui na minha cabeça. Eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas acho que talvez essa, do conteúdo que é oferecido para eles, seja uma pergunta importante para a gente começar. Então, assim, a partir do momento que é feita essa identificação, é um adolescente, é uma criança, enfim, menor de 18 anos, tá numa plataforma digital, numa rede social, sabemos que é menor de idade. Como é que esse conteúdo é adequado para a idade dessa criança, desse adolescente? E aí, os pais podem fazer a vigilância também do conteúdo que está sendo entregue? Podem, vamos lá. Uma das regras, além de saber a idade, é que toda plataforma vai ter que ter controle parental fácil de usar e em português, porque achar o jeito de proteger a criança sempre é muito difícil, não vai poder ser tão difícil. E a gente também vai ter a classificação indicativa das coisas mais óbvia para todo mundo. Vou dar um exemplo prático. Eu fiz um vídeo para adolescentes no meu perfil do Instagram, que é um perfil de uma pessoa adulta, que falava sobre pornografia, onde eu falava, você já deve estar, você que tem aí seus 14, 15 anos, está querendo namorar, provavelmente você já assiste pornografia há uns 3 ou 4 anos, se a gente pegar a média. E eu recomendo que agora, se você quer fazer sexo com uma pessoa, você quer ter uma intimidade, pare de ver pornografia por um tempo. Vê se você consegue. E para você se afastar dessa ideia, porque o sexo é muito diferente de pornografia. Essa era um vídeo para adolescentes. Sim. Algumas seguidoras enviaram para os seus adolescentes, para os adolescentes da sua família, filhos, sobrinhos, e eles não receberam. Fala que não é um conteúdo adequado. Foi bloqueado por causa da temática. Que droga. Mas vai acontecer. Né? Nesse caso, era um conteúdo educativo. Ônus e bônus. Ônus e bônus, mas vai ter um tempo. Então, ele não é entregue. Eles identificam através de palavras, expressões, e o conteúdo não é entregue para contas de menores de 16 anos, no caso do Instagram, por exemplo. Ah, entendi. Então, alguns conteúdos deixam de aparecer para as crianças e para os Deixam de adolescentes. aparecer no feed delas. Não quer dizer que deixam de aparecer no seu. Então, principalmente conteúdos de violência extrema, nem precisaria ser extrema, né? Conteúdos violentos, conteúdos ilícitos de drogas, vape, por exemplo, álcool, coisas que não são para menores de 18 anos, e conteúdos de sexualização, erotização, coisas que nem deveriam estar lá, mas estão, a gente sabe que Nem estão. pra gente, muitas Nem pra vezes. gente poderia estar, mas está. Mas para eles não vai poder aparecer mais. Claro que existe um período de adaptação e pode, se aparecer, se algo acontecer, denúncia, e aí o sistema de denúncia vai ser muito aprimorado. Esse é o ponto. Você falou violência extrema chegar, né, para esses adolescentes e tal. E quando… Porque agora é o seguinte, né? As plataformas, elas têm obrigação de denunciar quando elas se deparam com crimes graves. Então, abuso sexual, Na verdade, ela isso. tem obrigação de derrubar conteúdo violento, pornográfico, isso ela tem que derrubar. De exploração de criança, a plataforma tem que derrubar automaticamente. E ela já tem que notificar as fazer. autoridades, não. Sim, mas ela vai notificar as autoridades, a principal, agora eu tenho até que verificar, mas o que ela precisa fazer, né, e eu tive num treinamento essa semana até com a Rafaela Parca, o que se criou que é diferente, né? A Rafaela Parca é delegada da Polícia Federal, especializada em crimes contra criança e adolescente. Uma mulher, gente, ó, eu oro por ela todo dia, porque fazer o que ela faz é muito difícil, principalmente crimes de pedofilia, é ela que coordena. Ela vai… o centro de denúncias vai ficar na mão dela. O que é o centro de denúncia? Se você fizer uma denúncia, hoje você faz uma denúncia e nada acontece. Você fica desesperada, Isso. denuncia várias vezes e nada acontece, nada acontece. Eu vi um conteúdo violento contra uma criança na minha rede social, eu denunciei. Você isso. denunciou Tá. e nada acontece. Agora, a rede social é obrigada a pegar a sua denúncia, Entendi. compilar e enviar para o Centro Nacional de Denúncias. Porque eles não sabiam, necessariamente, que você tentou. E eles são obrigados também a nos dar uma espécie de número de protocolo. Então, você pode provar que nada aconteceu. Você sabe que denunciou, porque antes isso não existia. Você denuncia
não tem nada sobre essa denúncia. Você viu que eles já começaram a responder, sua denúncia, é que eu faço muita denúncia, não sei se você já fez. Sim, já tá vindo uma várias mensaginha pra gente assim, olha, sua denúncia, aconteceu isso ou não aconteceu nada, não altera as diretrizes da plataforma, e você pode tentar de novo. Então eles já estão começando a se adequar, a gente já recebe alguma informação sobre a denúncia que a gente fez, mas essa denúncia é que tem que ser enviada para esse centro de denúncias. Provavelmente eles precisem mandar todas. Mas eu sei que eles têm que mandar as denúncias que as pessoas fazem. Então, por favor, continuem denunciando. Mesmo que vocês achem que não deu em nada, porque eles vão ser obrigados a mandar essa denúncia para o centro de denúncias. Para que a gente tenha dados. Hoje a gente não tem os dados exatos do que acontece. Isso é muito bom. E aí me faz pensar no tempo de adaptação dessas plataformas também. Como é que isso funciona? Quanto tempo elas tiveram, se elas já tiveram tempo suficiente, se muda de acordo com cada perfil, com cada rede social, como é que funciona esse período de adaptação para elas se adequarem? Eu não sei o detalhe de todas as plataformas, eu sei que redes sociais já tiveram que se adaptar, e lembrando que o WhatsApp é uma rede social, por isso que ele já estava ali, eles tiveram 6 meses, né, do momento que a lei foi sancionada, tiveram 6 meses, que terminou agora, então a gente fala o ECA entrou em vigor agora, mas na verdade faz 6 meses já que a lei existe. Que existe faziam 3 anos antes do vídeo do Fel, que a lei já existia, mas a gente não conseguia aprovar, porque as pessoas ainda achavam que isso seria uma censura, elas não estavam entendendo a urgência. E aí a comunidade toda conseguiu, principalmente depois do vídeo dele, entender que algo precisava ser feito. Isso. Então a lei que já estava lá para ser aprovada, foi aprovada. E é uma lei que todas as entidades de proteção à infância do país olharam, sugeriram. Então não foi uma lei assim... fizeram o vídeo do Fel com uma lei no outro dia. Não foi isso, essa lei já existia, a gente já queria muito essa lei, nós, protetores da infância, e foi a oportunidade da sociedade entender a relevância e aprovar. Muito bem, tiveram 6 meses para se adaptar, mas tem algumas plataformas que esse processo é um pouco mais complexo. Tem uma questão, os sites pornográficos, eu sei que eles ainda estão se adaptando. Alguns provedores, não são provedores, como o Linux, por exemplo, que é um software aberto e descentralizado, porque se é uma empresa que tem tudo centralizado, gente, isso aqui é meio técnico, então não vou nem entrar tanto no detalhe, mas tem empresas que são tudo centralizado ali, então fica muito fácil você colocar uma aferição de idade. Agora, se é um software livre e descentralizado, fica mais difícil. Como é que vai ser feito? Para eles é muito caro desenvolver, justamente por ser livre e descentralizado, é muito caro para essas organizações desenvolverem uma forma de aferir idade. Então, já existem projetos para que essa forma de aferir idade tenham alternativas públicas de aferição de idade que eles possam usar e gratuitas. Então, para as plataformas que não conseguem desenvolver, para não ter desculpa. Mas eu não consigo saber porque é caro, porque o sistema... Não, mas tem isso aqui, ó. Né? Aliás, precisamos pressionar nossos governantes para que eles tenham uma forma, para que eles disponibilizem, né? Poderia ser até pelo Gov, eu acho que seria muito bom, porque já existe... Eu ouvi algumas pessoas falando sobre o Gov, né? Mas a gente tem que pedir, né? Porque imagina, certamente um monte de gente vai ser contra, porque eles acham que isso é censura do governo, mas... Como já existe uma aferição de idade, fica fácil. Então, eu acho que agora, nossa função como sociedade civil é pressionar o governo para que ele tenha uma alternativa gratuita, mas isso já está previsto no decreto que o presidente assinou agora, né? Porque ele assinou mais decretos, porque é isso, a gente tem a lei, ela é grande, são muitos detalhes, e aí vão surgindo peculiaridades, porque o universo da internet é complexo, é imenso, são sites que são sitiados no Brasil, outros em outros países. Alguns seguem já umas legislações de outros países que eles não seguem aqui, aí eles querem tentar aplicar a solução que eles já desenvolveram para lá, mas daí não atende o ECA aqui. Então, assim, foi muito legal estar lá em Brasília e receber um treinamento junto com outros influenciadores, porque a gente viu o tamanho da complexidade, que às vezes a gente não pensa que o site do mercado vai ter que ter, a gente não pensa que tem gente que está sitiado na Eslováquia, outro está nos Estados Unidos, outro está sei lá onde, né? Que um é descentralizado, o outro é centralizado, então é complexo, mas dá para fazer. E aí tem a fiscalização também. E aí tem a fiscalização, que aí a gente vai ter a Agência Nacional, a ANPD, que já ela ganha status de agência reguladora, já existe, ela é independente, ela não é do governo, e ela ganha status de verificar se isso tudo está sendo cumprido. O que é ótimo, porque não adianta a gente ter uma lei se não tem alguém que vai olhar e dizer, está sendo cumprido ou não está, né? Mas existe uma boa vontade geral, porque... Apesar de nas empresas elas serem bastante exploradoras, né, do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso dinheiro, de tudo, elas não terem muitas preocupações éticas, existem muitos funcionários lá dentro que têm.
né? Tanto que muita gente sai dessas grandes empresas e denuncia as coisas que acontecem lá, né? Isso. E até em relação a crianças e adolescentes, uma das coisas que o ECA traz vai impedir justamente o perfilamento, que é, nós adultos, eu sempre uso o mesmo exemplo da reforma de banheiro, gente, porque quem já tentou arrumar um banheiro na vida, né? Pensou que ia durar uma semana, durou 3 meses, gastou mais, quando foi tirar a louça sanitária, ele quebrou, você teve um gasto que você não esperava. Nós Identificando adultas, mais do que deveria. então, amiga, a gente quer reformar o banheiro. Aí você entra num TikTok da vida, que tem um algoritmo ótimo, e você procura uma coisa, ele vai te oferecer 200, ele entende o que você gostou, e você consegue ficar 5 horas vendo soluções ótimas. As pessoas amam por causa disso, porque o algoritmo de busca e de oferta deles é muito bom. Por quê? Porque eles analisam quanto tempo você olhou cada vídeo, que parte do vídeo você prestou mais atenção, quais que você rolou mais rápido. Então, eles entendem rápido o que você gosta para te agradar. Isso é perfilamento. E aí, eles vão te oferecer produtos no meio disso, né? Olha esse papel de parede, esse azulejo não sei qual, esse rejunte maravilhoso que brilha no escuro, sei lá o quê. Você nunca mais sai. Você nunca mais sai, mas você é adulto. Vai estragar teu cérebro quanto você quiser. Para criança e adolescente não pode fazer esse perfilamento. Eu não posso ficar oferecendo produtos para eles de acordo com o interesse deles. Porque uma coisa que até uma das funcionárias da Meta que saiu de lá e lançou um livro chamado Careless People, que seria pessoas descuidadas, ela explica que quando uma menina vai postar uma selfie e ela desiste porque ela fica insegura, né? E quem nunca, né? Pegou uma foto bonita e falou, não, eu não vou postar isso, parece que eu tô querendo biscoito. Eles sabem isso, informam as empresas que anunciam para poder oferecer para ela produto de emagrecimento, produto de beleza. Então, é uma manipulação, né? As meninas, elas são o tempo todo bombardeadas com produtos de beleza. Tanto que hoje, uma coisa que jamais, que era impensada na minha época, lá na minha época, lá em Pato Branco, porque eu sou de Pato Branco mesmo, nasci lá. Lá em Pato Branco, quando eu era adolescente, jamais a gente ia se maquiar para ir na escola. Isso não fazia sentido nenhum na nossa cabeça. Nunca aconteceu isso. Hoje, uma menina de 11 anos faz uma maquiagem completa para ir para a escola. Onde é que elas estão aprendendo isso? Na internet, nas redes sociais, no TikTok, que é uma rede para cima de 14. Mas eles estão lá. E é importante, não vai ser impedido que eles estejam. Desde que a conta deles esteja linkada com a conta de um responsável maior de idade. Então, não vai poder, um adolescente não vai poder fazer uma conta no Instagram se o pai, a mãe, um responsável legal não tiver uma conta também com a qual ela possa estar linkada para o caso de alguma eventualidade, também para poder exercer os controles parentais. Que é o tal do painel da supervisão, né, que vai acontecer. Isso. Diferente de outras leis que proíbem, existem países que proibiram, a Austrália proibiu, a Índia está vendo para proibir, alguns outros países já proibiram. Menor de 16 não vai ter conta. O Brasil não. Ele é uma lei muito flexível. Talvez demais. Né? A gente foi assim, não, mas ela é muito boa, porque ela mantém o poder familiar. Que é uma coisa que para o brasileiro é tão cara, né? Tipo, o pai, a mãe, o responsável legal vão poder decidir. Eu acho isso complicado, só que agora a responsabilidade não é só deles, né? A plataforma tem uma responsabilidade também. Se ela não pode ficar esfregando na cara dos adolescentes um conteúdo horroroso. Aliás, o ECA Digital, ele fala isso, né? Sobre uma responsabilidade compartilhada. Exato. Tem isso bem especificado. Porque antes todo mundo dizia assim, mas é que a família deixou. Gente, em segundos a criança... Eu que acompanho problemas de família, todo dia as famílias me escrevem... Tem pais muito zelosos com controle parental e ainda assim a criança vê YouTube Kids, mas alguém colocou um conteúdo como se fosse infantil e não é, e a criança acaba vendo um conteúdo pornográfico, erótico. Sem ou de violência. Escola, amiguinho, olha o celular do colega. Um tem, enfim. o outro não tem. Então a nossa lei é muito boa, porque a gente já tem a lei de proibição dos celulares nas escolas, que aumenta muito a interação entre eles, diminui o acesso a conteúdo inadequado. E também não é uma proibição total, ele pode ser usado para fins pedagógicos. Né? Só lembrando, porque senão, meu Deus, proibiram. Não, para fins pedagógicos pode usar. E a gente tem essa lei que é muito flexível no sentido de que tudo pode desde que o pai autorize, desde que não apareça alguma coisa que não é para aquela idade. Tá um mito também, tá uma coisa acontecendo. Algumas pessoas dizendo, o ECA proibiu o jogo tal no Brasil. Não proibiu, nenhum jogo está proibido. Está proibido uma coisa específica dentro de alguns jogos, que é o loot box. Loot box. É loot box, acho que fala. Que são caixas de recompensa. O que é? Você tá jogando o joguinho, aparece uma caixinha bem bonitinha assim, flutuando. Pra você ver o que tem dentro, você tem que pagar. Senão você não sabe o que é. Eu conversei com um colega outro dia sobre isso, porque eu não sou uma pessoa dos jogos digitais. E ele ama, é um adulto, mas que joga muito. Ele falou que ele gastou R$2.000 numa caixinha dessas.
porque ele queria não sei o que lá. Porque você ainda vai continuar podendo comprar coisa dentro do jogo, inclusive. O jogo só não pode ter a caixinha quando for menor de idade. Ele pode ter pra cima de 18. Um cara de 30, 40 anos quer gastar 5 mil numa caixinha, gasta. Adolescente, não. Equiparação a jogos de azar, nesse caso, Exatamente, né? é jogo de azar. Adolescente, não. Então, o que acontece? Como você não sabe o que é, você tem que gastar. Aí não vem aquilo que queria, você... Então, tudo você pode. Só que algumas empresas, de uma forma até um pouco dissimulada, disseram, a gente não pode mais atuar por causa do ECA digital. Mentira, eles podem oferecer o jogo, desde que eles tirem aquilo só para quem é menor de idade. E é tão viciante que eles não querem tirar, né? Porque Claro. você vê, se um adulto não aguentou e gastou 2 mil naquilo, imagina um adolescente que tá ali. Shelly, isso me lembrou, você citou, né, essas loot boxes, e na hora que eu vi, assim, esse aspecto específico, me lembrou o caso das empresas, né, principalmente Facebook, mas de plataformas que estão sendo responsabilizadas, né, estão no processo, na verdade, de responsabilização lá nos Estados Unidos. Porque justamente pegaram a engenharia, né, a arquitetura dessas plataformas e dizendo, olha, tem um funcionamento parecido com o de um cassino. Então, uma criança, um adolescente não tem como se proteger disso e a saúde mental foi fortemente impactada. Tem até o caso de uma menina que agora tem 21 anos, mas que começou a usar bastante cedo, né, com 12 anos de idade, passou horas, assim, teve um dia que ela ficou um dia inteiro usando rede social, enfim, e que teve consequências para a vida dela. Então, tem vários casos nos Estados Unidos hoje, e isso também até está sendo observado como é que isso vai impactar em relação a outros países, aqui no Brasil também. Mas me lembrou isso, esse aspecto específico do ECA digital, porque acho que a inovação, talvez, desse processo que está rolando nos Estados Unidos é a arquitetura, né? Porque antes você falava... A gente chama isso de safety by design. Ele tem que ser bacana, ele tem que ser saudável pelo próprio design da plataforma. Eu vou dar um exemplo para ficar bem prático para quem está acompanhando. Isso aí a gente chama de design manipulativo ou design viciante. Eu tenho um aplicativo de banco, vou falar até para vocês. Eu tenho um aplicativo do meu banco. Ele sofreu alguma alteração esses dias, né? Uma atualização. Eu entro no aplicativo. Qualquer coisa que eu relo o dedo, eu quero fazer uma coisa. Mas o meu dedo sempre esbarra numa outra coisa que vem. Você quer um crédito especial? Me oferece produto. Eu não cliquei ali. Mas eu relar o dedo, eu tô clicando ali. Isso é um design manipulativo. Eles colocam o botão numa posição que você vai relar o dedo ali. E vai abrir aquele negócio que não é o que você quer. Que é te oferecendo o produto. No Instagram também aconteceu isso. Eu nunca olhava os vídeos sugeridos pra você. Porque ele fica numa outra aba na direita, digamos. E eu uso muito a rede social porque eu converso com as famílias e com as pessoas ali. Isso. Hoje você rela o dedo, aquilo lá tá aparecendo pra você também. Isso é manipulação. Fazer com que você role o feed infinito. O feed é você rolar ali, né? Ficar vendo uma coisa depois da outra, depois da outra, depois da outra, depois da outra. Isso te dá uma sensação também parecida com caça-níquel. Que é o de recompensa. Que vai vir sempre uma coisa melhor. A criança, um dos lugares que era mais seguro para a criança era o YouTube. Quando eles colocaram aquela desgrama daqueles shorts, a criança que começa a assistir shorts, e me digam, comentem, sei lá onde que vai ser publicado isso. Comentem se eu tô mentindo, pais e mães. Ela não assiste mais um vídeo inteiro, ela não consegue, ela só quer ver shorts. Porque ela vai aqui, ó. E é tudo tão curto, rápido, muito. Você tem a sensação que o próximo vai ser melhor que esse. Aí se vier um ruim, quando o algoritmo é bom, vai mandar tudo aquilo que você quer. Quando você vê, estimula o vício muito, muito, muito. Então, o ideal para a criança pequena é conteúdo com início, meio e fim, com moral da história, uma coisa pela qual você possa conversar depois. Hoje as crianças têm dificuldade, às vezes, de contar uma história com início, meio e fim. Porque tudo é quebrado, né, nos vídeos. Tudo é meio do meio, uma ideia principal e acaba. Então, isso também, o ECA digital, ele tem ali por princípio que elas não podem usar design manipulativo e viciante em contas de menores de idade. Muito bom. Eles vão se adequar? Espero que sim, nós vamos pressionar e a NPD vai estar lá. Mas é uma mudança muito significativa. Eu até ia te perguntar isso, porque assim, nessas conversas, enquanto o ECA digital, né, estava sendo discutido antes da implementação de fato, eu ouvi algumas pessoas dizendo, olha, a gente já tem ferramentas, só que elas não são aplicadas. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem... o marco também regulatório, né? O marco civil da internet, mas o próprio ECA, enfim. E o ECA digital me parece que agora ele
ele tem obrigações mais concretas. Exato. Muita gente escrevia isso pra mim. Sheili, já existe lei. Sheili, já existe lei, é só aplicar. Já existe. Tenta aplicar. Invadiram as minhas contas um tempo atrás. Invadiram minha conta. Eu entrei lá num processinho que tem ali dentro do Instagram e avisei, gente, invadiram minha conta. Aí tem um processo que você faz de tipo mandar uma selfie, o seu número de documento. Tem um procedimento para recuperar a conta. Eu tentei umas 80 vezes. Eu não consegui. Eu entrei com um processo com advogado. Então, assim, aí entrei com advogado. Aí leva uma semana. Nisso, os criminosos dando golpe ali nas pessoas que me seguem. Eu nunca divulguei nada que tinha a ver com dinheiro, mas justamente porque as pessoas confiavam em mim, muitas acreditaram. E aquilo acontecendo. Aí a pessoa era bloqueada. Gente, um desespero. Não tem como falar com eles. Eles têm escritório no Brasil, mas não tem atendimento. Diferente de qualquer empresa, vocês aqui, na empresa de vocês têm que ter atendimento ao consumidor. Tem que ter ouvidoria se der errado. Eles não têm nada. Eu só recuperei a conta quando eu fui pessoalmente com cartazes na frente do prédio onde eles têm escritório, aqui na Faria Lima. E fiquei lá protestando depois de uma semana, porque eu não aguentava mais as pessoas me ligarem chorando que tinham perdido dinheiro, porque eles bloqueavam, aí eu criei uma conta extra. Gente, o caos. Então, quem diz que tem lei não tentou usar. Uma mãe que teve todas as fotos da filha roubada por um pedófilo que foi preso, o homem foi preso por pedofilia, descobriram que ele tinha um perfil no Instagram com as fotos da filha dela e com outras meninas, uma cidade de 30 mil habitantes. Ele era colega de trabalho dela, tudo que ela postava no perfil dela de mãe, fotos comuns da filha, ele roubava como se ele tivesse aquela filha, como se ele fosse o pai de uma menina, que é aquela menina que era filha dela. Advogado, Ministério Público, sabe quanto tempo levou para tirar do ar? Depois da gente fazer várias campanhas de denúncia, 1 ano e 3 meses. Gente, é surreal. Você descobre que as fotos de sua filha estão no perfil de um homem que está preso por violentar crianças. E você não consegue tirar aquilo de lá. Então, assim, não tem lei. Não tinha lei. Porque tem lacunas no meio. E tinha a obrigatoriedade de você entrar com uma ação judicial. Hoje, isso mudou, gente. Essa mãe nunca mais ia sofrer o que ela sofreu. Porque, olha, eu chorei junto com ela. Eu entrevistei ela, eu chorei demais com ela. Hoje, se você é vítima ou se o seu filho é vítima, você entra em contato direto, eles são obrigados a retirar isso do ar. É muito objetivo, Não precisa você entrar com uma ação judicial. Ela não precisa pegar um advogado. Gente, olha quanto custa advogado. Quem que tem acesso a isso? Com a quantidade de crimes, não dá. Tem muita gente que desiste. Não é qualquer coisa que você vai tirar sem advogado. Mas se, evidentemente, eu sou a mãe, essa é a minha filha, eu comprovo isso, eles têm que derrubar. Eles não podem manter isso no ar. Ela nunca ficaria... Quando eu falei com ela, 1 ano e pouco depois... antes de derrubar, ela falou, eu não aguento mais falar sobre isso, que eu tenho palpitação, eu passo mal, eu não consigo mais, porque a gente não conseguiu tirar do ar. Isso não vai acontecer mais. Então. Não é para acontecer. Então, existe lei, só fala isso quem não tentou. E quando eu fui lá para frente do prédio da Meta, tinha fila de pessoas que tinham tido ou a conta roubada ou um problema e não conseguiam falar com eles. E eles não recebem. Você fica lá na porta embaixo, eles não recebem. Ninguém. Então, é algo assim, de uma... A gente tem um código de defesa do consumidor muito bom, melhor do que muitos países. E eles simplesmente sapateavam na nossa cara. Num bom português, assim. Muito obrigada, Sheili. Foi um prazer te conhecer. Obrigada eu! Até uma próxima. Até. A gente vai se falando. Obrigada. E eu já quero deixar o convite para você participar da estreia do nosso documentário sobre o Banco Master. Pessoal, todo dia eu falo, olha, tem um novo assunto, uma nova teia que a gente está puxando aqui sobre o Banco Master. Então, nesse documentário que o ICL vai estrear, um documentário original, que a gente traz os bastidores, uma linha do tempo histórica, uma investigação aprofundada. Posso dizer que estou acompanhando de perto o trabalho de Débora Maganha, Eduardo Moreira também, no dia 31 de março, 8 horas da noite. Anota aí na sua agenda, você vai conferir o evento de estreia. Você pode ir em icl.com.br/estreia para garantir a sua vaga e participar junto com a gente. Tem vários níveis de poder envolvidos nessa história, então é muito interessante de acompanhar. Vem com a gente e também agora você fica com a nossa programação aqui do ICL, mas não deixa de participar porque vai ser muito, muito especial essa estreia. Agora a gente vai para o Mercado de Investimentos, falando em Débora Maganha, depois tem o Rolê ICL com o William De Luca e você pode acompanhar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio, tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Perdeu ao vivo? Fica tranquila, aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube.
Desperta, ICL Notícias Primeira Edição, ICL Notícias Segunda Edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação com profundidade no seu tempo. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.